Eu me animei muito a vir aqui participar e jogar simultânea também. Depois eu também sou atleta de Joinville atualmente, eu represento Joinville nos Jogos Abertos de Santa Catarina, vai ser meu primeiro ano representando a cidade. Então, além de tudo, eu queria fazer questão de contribuir de certa maneira a popularizar um pouco o jogo de xadrez. Eu acho que esse é um papel fundamental de um grande mestre. Nós ainda estamos, infelizmente, engatinhando com xadrez aqui no Brasil e tudo que a gente puder fazer para incentivar projetos como os que acontecem aqui, é importante que a gente faça, porque é assim que a gente vai popularizar e melhorar as condições do jogo de xadrez e dos enxadristas profissionais aqui no Brasil. Hoje a gente vai conversar um pouco especificamente sobre esses dois assuntos que mexem um pouco com o imaginário humano, que é o jogo de xadrez. Aqui eu acho que muitos de vocês já são enxadristas ativos, alguns eu reconheço de torneios que eu participei aqui em Joinville, em Santa Catarina em geral, mas acredito que alguns de vocês não saibam exatamente todos os detalhes do jogo de xadrez. E a informática também, que é outro tema que mexe muito com o imaginário humano, e nós vamos ver a conexão entre esses dois temas. Por exemplo, quando eu me apresento, as pessoas perguntam o que eu faço e eu digo que eu sou enxadrista, né? Muitos não sabem o que é isso, algumas se espantam, acham impressionante que realmente exista alguém que seja jogador de xadrez profissional, porque é algo muito raro. E outras falam, bom, além de dizer que tem um vizinho que joga muito bem, ou que é campeão não sei onde, muitas falam que, mas eu tenho um programinha no computador, no meu celular que joga muito bem, eu tenho um programinha no computador, será que você consegue ganhar dele? Então é um tema, na verdade, ele tem muitas curiosidades, né? E qual que é a importância da informática, da tecnologia no jogo de xadrez hoje em dia? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E também falar um pouco sobre o futuro, o que vai acontecer com o xadrez. A gente está vendo aí, dia a dia, tecnologia cada vez mais potente, vocês já vão ver como isso tem mudado o jogo de xadrez ao longo dos anos, e a gente vai debater um pouco também o que isso pode acarretar para o futuro. Então, eu, na verdade, fiz parte dessas duas eras do jogo de xadrez. Como vocês estão vendo, eu já jogo há um certo tempo. Nessa foto aqui, foi no meu primeiro torneio em 1987, em São Paulo, e o jogo de xadrez nessa época era um jogo completamente diferente do que a gente conhece hoje, tá? Então, eu morava em São Luís, nessa época, no Maranhão, e era muito difícil, eu não tinha clube de xadrez, eu não tinha com quem jogar. Eu, por sorte, meu pai tinha uma vasta biblioteca de xadrez, então eu conseguia ler alguns livros. Meu pai, nessa época, ele assinava algumas revistas de xadrez, e eu trabalhava com esse material, mas era muito difícil o progresso de um jogador de xadrez nessa época. Já essa outra foto, ela foi tirada há mais ou menos um mês, pouco mais de um mês, nas Olimpíadas de Xadrez na Noruega, e já é um símbolo de um outro jogo. Na verdade, as regras são as mesmas, mas toda a estrutura dele é diferente agora. Toda a forma com que você estuda xadrez, a rapidez com que você vai progredir no aprendizado do jogo de xadrez, como você vai estudar, se você vai estudar com livro, com computador, tudo isso mudou radicalmente, tá? Algumas coisas eu acho que foram muito positivas, algumas coisas eu gostava mais, como era na época que eu jogava aqui em 87. Então, essa é uma foto que ilustra um pouco o xadrez. Eu achei interessante essa foto que eu peguei na internet. O xadrez no início do século XX. Tá? Essa é uma foto mais ou menos da década de 20. Esse jogador está jogando essa simultânea, que é o evento que eu vou fazer amanhã. O nome dele é Samuel Reshevsky, era um dos maiores prodígios que o jogo de xadrez já teve. E nessa época, por exemplo, esse tipo de atividade era algo que mexia muito com o imaginário humano. Vocês podem ver os adultos assim impressionados. Hoje em dia, sinceramente, a gente tem experiência de ver jogadores com essa idade conseguindo feitos ainda mais extraordinários. É impensável, por exemplo, que um jogador com essa idade ou que um pouco mais velho pudesse jogar contra jogadores fortes no mundo nessa época. Hoje em dia já é algo bastante comum, como nós vamos ver.
Na década de 20, a gente já estava engatinhando com o estudo do xadrez científico. Então, o próprio campeão mundial, que era o Capablanca, um jogador também conhecido como Mozart do xadrez, jogador mais talentoso provavelmente que o jogo de xadrez já teve, se gabava de praticamente não estudar. Pelo menos dizia ele, né? Depois ele perdeu o título para um jogador que se gabava a estudar 10 horas por dia, né? Mas, nessa época, o campeão mundial de xadrez era um jogador amador. Ele ficava lá curtindo a vida dele, jogava xadrez porque ele tinha um talento extraordinário e era campeão mundial. Isso foi mudando com o passar do tempo, o jogo foi se profissionalizando. Como eu falei, ele já perdeu o título mundial em 1927 para o Alexander Alekhine, que era um russo que estudava muito, era um dos precursores do xadrez científico, e culminou nessa figura do Bob Fischer, que representa muito bem. Eu achei muito interessante essa imagem, porque ela representa, é um símbolo do xadrez como era antigamente realmente. Vocês veem aqui o Fischer estudando com o seu livrinho, e aqui eu achei muito curioso, ele tem uma revista de xadrez russa na mesinha dele, e o Fischer, dentre as facetas extraordinárias da carreira dele, uma pouco conhecida, Bob Fischer, na minha opinião, é o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Quando ele tinha mais ou menos 19 anos, 1961, acho que foi por aí, ele jogou contra um jogador russo chamado Mark Taimanov, e o Bob estava numa posição teoricamente perdida ou muito inferior no final, e só existia uma forma de salvar essa posição, tá? E a técnica para ele se salvar nessa posição havia sido publicada há 2 meses numa revista russa, que o Fischer aprendeu russo, quer dizer, aprendeu a ler russo só para ter acesso a essa literatura, e com isso ele conseguiu empatar uma partida que nem o adversário dele conhecia, na verdade, essa técnica. Então era um jogo com uma informação totalmente primitiva ainda, né? Você tinha que assinar revistas, por exemplo, quando eu comecei a jogar, meu pai assinava uma revista inglesa e uma revista holandesa, tá? Demorava uns 3 meses para chegar em São Luís, tá? Mas a informação era considerada atualizadíssima para mim. Então, na verdade, isso não mudou muito, né? Porque essa revista eu continuo assinando uma delas, ela continua demorando 2 meses para chegar em São Luís. Então, a diferença é que agora eu posso pelo menos ter acesso à edição digital dela, né? Mas a dificuldade de acesso era a mesma. Quando eu fui campeão mundial em 1991, eu não tinha acesso a nenhuma partida dos meus adversários. Quando eu cheguei lá desesperado, eu precisava preparar contra os meus adversários. Por sorte, eu consegui o boletim do campeonato europeu, que havia sido realizado pouco tempo antes, e baseado nessas partidas eu consegui me preparar, assim, eu tinha acesso a 4 ou 5 partidas de cada adversário, né? Como vocês vão ver, isso hoje em dia é uma coisa assim, se eu pegar o meu celular aqui e der um clique no aplicativo que eu tenho, ele automaticamente procura todos os torneios de xadrez que estão sendo jogados no mundo, e ele já abre uma janela com as melhores partidas que estão sendo jogadas, e imediatamente eu me atualizo. Qualquer coisa, a partida está sendo jogada, algumas ao vivo, eu vou acompanhando, tá? Nessa época era um outro jogo, totalmente diferente. As informações, nós tínhamos uma publicação chamada Informador, que era a informação que todos os jogadores de xadrez queriam ter, que eram as partidas dos últimos 6 meses comentadas, né? Então, era realmente uma outra época. E aí, isso começa a mudar, a partir da década de 90, na verdade, essa é uma campanha publicitária do Kasparov, não contra o Deep Blue, mas contra um outro computador chamado Deep Thoughts, que ele jogou antes. E o Kasparov foi o primeiro jogador profissional a realmente utilizar a tecnologia a seu favor, tá? Então, ele, desde muito cedo, já tinha acesso a supercomputadores e a fazer o trabalho que precisava ser feito. Na verdade, ninguém sabia como era esse trabalho ainda, mas ele já estava muito adiantado. E, curiosamente, ele vai ser vítima desse mesmo monstro que ele acabou criando. O Kasparov, em 1995, ele jogou um match contra o indiano, depois foi campeão mundial, o Vishy Anand. E o Kasparov tinha uma partida decisiva, ele havia sido derrotado depois de uma série de empates. E ele jogou uma partida que o adversário repetiu uma variante de abertura, que o Kasparov, isso era em 1995,
tecnologia de informática para o xadrez ainda estava engatinhando. Claro que a gente já tinha projetos de computação relacionados ao xadrez, remontam desde muito antes, mas realmente a utilidade deles para os jogadores profissionais só aparece na década de 90. Em 95, quase ninguém usava computador ainda para treinar xadrez. Tá? E o Kasparov ele ganha uma partida decisiva, que na verdade vira a disputa pelo campeonato mundial completamente, na qual ele tinha uma preparação que ele tinha feito com o computador, ele tinha uma novidade teórica que ele preparou, uma jogada surpresa, que ele tinha analisado mais de 20 lances na frente. Tá? O Anand caiu exatamente na cilada dele e perdeu essa partida sem jogar, praticamente. Tá? É um dos primeiros casos assim que a computação decidiu uma partida de xadrez do início ao fim. Uma partida de certa importância, né? Acabou decidindo o campeonato mundial. Mas o Kasparov, depois, em 1996, ele começa a enfrentar um adversário um pouco mais difícil, que é o famigerado computador Deep Blue. E em 1996, o Kasparov vence o Deep Blue pelo placar de 4-2. Em 1997, o computador desafia o Kasparov para uma revanche. E o match, na época, foi uma das, das vezes que o xadrez mais saiu na mídia no mundo, né? Ele foi feito um marketing em relação a esse match como uma disputa homem-máquina, né? Porque se a máquina vencesse um jogador de xadrez, que era, digamos, considerada a única atividade que o computador não venceria um humano, pela necessidade de você fazer estratégias a longo prazo, um monte de coisa que o computador não tem, né? O computador tem cálculo bruto, algo assim se imaginava. E o Kasparov foi derrotado nesse match, perdendo a última partida. E para quem tiver curiosidade, existe um documentário que foi ao ar pelo History Channel, o nome dele é Fim de Jogo, ele está disponível no YouTube, e mostra todos os bastidores desse match aí. E basicamente o Kasparov não aceitou muito bem a derrota, porque especialmente nessa época, os computadores eles jogam de uma forma muito específica, tá? Principalmente nessa época. Então a gente sabia qual que era a jogada de um programa de computador, era uma determinada jogada. Qualquer que fosse algo que fosse a longo prazo, uma estratégia a longo prazo, nunca seria uma jogada de computador. E o computador, pela primeira vez nesse match, realizou uma série de jogadas a longo prazo, que, pela leitura do Kasparov, significou intervenção humana direta, porque a sala que o Deep Blue jogava, ninguém nunca teve acesso. O Deep Blue tinha grandes mestres que trabalhavam com ele. Tá? Então o Kasparov diretamente acusou a equipe do Deep Blue de, nos momentos críticos, obrigar o computador a fazer uma determinada jogada. Tá? Agora, se isso é verdade ou não, vocês podem assistir o documentário e tirar suas próprias conclusões. Mas o que é fato é que as jogadas, eu revi as partidas que foram jogadas nesse match, as jogadas que foram criticadas pelo Kasparov como jogadas de computador nessa época, hoje são jogadas triviais do computador. Tá? Meu computador, se bobear um computador no celular, ele encontra as mesmas jogadas, para vocês verem como está essa evolução. Curiosamente, o jogador responsável pela equipe, o grande mestre responsável pela equipe do Deep Blue, o nome dele ele é um americano, o nome dele é Joel Benjamin, e ele fica lá feliz falando no documentário, ele critica o Kasparov, enfim. Eu joguei com ele no campeonato mundial em 2000, na Índia, mas felizmente ele não estava com acesso ao Deep Blue e eu fui capaz de eliminá-lo nesse torneio. Depois eu fiquei mais amigo dele, ele me contou várias histórias do match, falar que era um absurdo, falar que teve intervenção humana, o Kasparov não sabe perder, enfim. Mas aí, não sei, também acho que o Joel Benjamin, porque o Kasparov, para muitos, é o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Como eu falei para vocês, para mim é o Fischer. O Kasparov, ele era um jogador assim, ele tinha uma personalidade um pouco exagerada, ele é carismático, mas era um jogador, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Se ele está aqui num ambiente como esse, parece que você fica sem ar depois de 5 minutos com ele. É uma pessoa com tanta energia que parece que ele vai sugando a sua energia, né? Ele quer dominar tudo, o tempo todo. E ele trucidava os jogadores do nível do Joel Benjamin, por exemplo,
né, nessa época. Então eu acho que ele tinha também um prazer macabro de, através de Deep Blue, finalmente conseguir derrotar o Kasparov. E isso, na verdade, aconteceu, né? E aí, no dia seguinte, começou, né? Eu me lembro bem, porque isso foi em 96, eu já morava em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu tive que me mudar por conta do xadrez. Era impossível jogar xadrez sem estar nos grandes centros, especialmente nessa época. Eu falei, não havia clubes de xadrez na internet, a gente não tinha acesso à informação, eu tinha que praticar e treinar com jogadores, com os melhores do Brasil, então eu tive que ir para São Paulo. Eu estava nessa época que, basicamente, eu pensava em xadrez o tempo todo, né? Eu estava numa época que xadrez fazia parte da minha vida diariamente. Eu ia na escola, voltava, estudava xadrez, ia ver as notícias, e o match só se falava nisso. No dia seguinte, o computador ganhando o Kasparov, todo mundo se perguntava, tá, legal, agora cadê esse Deep Blue, né? Como que a gente consegue esse computador? Eu quero esse computador, né? E as ações da IBM, vocês terem ideia, subiram, falam 15%, dizem que a IBM ganhou bilhões de dólares depois desse match. Enfim, todo tipo de teoria da conspiração apareceu quando o Kasparov perdeu, mas o fato é que todo mundo, pelo menos os jogadores da minha idade, que gostavam muito de xadrez, queriam ter o Deep Blue de qualquer maneira. E aí começa o xadrez e a informática realmente andarem juntos no dia a dia de qualquer enxadrista relativamente sério. Então, os programas do xadrez começam a aparecer a partir desse momento, alguns ainda muito rudimentares, alguns travavam o computador, era difícil, eles falavam lances que você não tinha coragem de jogar, mas começa finalmente os jogadores a se dar conta da importância de você ter uma máquina analisando certas posições para você. E mais importante ainda, na minha opinião, do que o próprio programa de análise, surge o ChessBase, que é o software que depois vira o melhor amigo de qualquer jogador de xadrez, que é o software que pega todas as informações de um xadrez, monta uma base de dados e você tem acesso a ela imediatamente. Tá? Então a informação começa a girar mais rápido. Além disso, se popularizam os clubes de xadrez na internet. Então, mais ou menos nessa época aparece o ICC, que é o clube de xadrez mais antigo, pelo menos que eu tenho notícia, e que fez parte aí da minha adolescência, porque quando ele foi lançado, óbvio, fiz uma conta, e, enfim, felizmente nessa época não tinha Facebook, Skype, essas coisas, então eu tinha meu computador, a única coisa que eu fazia com ele era entrar na internet para jogar xadrez. Então, teve várias as vezes que eu entrei na internet 9 horas da noite, terminei 7 da manhã no dia seguinte, jogando xadrez sem parar, jurando que ia apagar o programa, nunca mais ia jogar, né? Mas, de certa maneira, isso contribuiu para eu acelerar o meu aprendizado, né? Tá, claro que não esse tipo de loucura, mas se você jogar e analisar suas partidas, isso, desde a época do Capablanca, todo mundo sabe que essa é a forma de você melhorar o xadrez, né? Jogar com jogadores de preferência mais fortes que você e analisar as partidas depois. Então aí começa realmente essa fase. Já me lembro que em 1996, no meu segundo título mundial, dessa vez sub-18, eu já fui com um notebook para o torneio, né? Então aí já era um outro nível de preparação. Eu me lembro que em uma das partidas que eu fui com o meu treinador na época, que era o Milos, nós pesquisamos uma variante que o meu adversário ia jogar. É um jogador grego que terminou em terceiro nesse mundial, terceiro ou segundo. O nome dele é Banikas, hoje ele é grande mestre. E nós pesquisamos já no ChessBase, em 1996, as partidas dele. Não era mais um boletim de um campeonato que tinha 3 meses. A gente encontrou um sistema que ele jogava, nós preparamos uma ideia nova utilizando o computador e também analisando junto a posição. E eu consegui jogar essa ideia, e a partida, na verdade, era uma ideia para eu neutralizar o meu adversário. Eu estava de pretas, para quem joga de pretas, dependendo do seu adversário, o empate é um bom resultado, e eu consegui o empate e a posição toda também estava no meu quarto de hotel. Tá? E aí a partida decisiva desse torneio contra um americano, que depois foi campeão mundial juvenil, a mesma coisa. Nós pegamos as partidas dele, analisamos, encontramos um ponto fraco e preparamos e ganhamos. A única coisa que realmente é diferente do que ocorre hoje é que o trabalho de análise era feito eu e o Milos mesmo. Nós
dificilmente a gente colocava uma posição no computador. Nessa época ainda existia uma descrença muito grande em relação ao que o computador podia falar, se você podia realmente jogar. Se tinha essa imagem do computador, é uma máquina de força bruta. Se é uma posição que você não tem que calcular, ele não vai te falar nada de inteligente. Era isso que se acreditava naquele tempo, tá? Enfim. Hoje em dia, a preparação moderna do xadrez é mais ou menos isso aqui. Tá? Peço desculpas pela qualidade da imagem, mas eu acho que não tem uma imagem melhor para ilustrar como que é a preparação do xadrez. Isso aqui parece uma coisa assim, né? Uma reunião de amigos da faculdade ou de colegas que estão aí jogando algum jogo de computador, online. Isso aqui é a preparação do campeão mundial, tá? Só isso. Então tá aqui o camarada que é uma das pessoas que trabalha no Chessbase. Nós temos aqui a equipe dele, tá? Uma equipe formada por vários grandes mestres, 4 grandes mestres, e ele está aqui, né? Apareceu lá provavelmente para dar algumas coordenadas e deixou o pessoal trabalhando lá, né? Esse jogador até eu enfrentava ele desde criança nos mundiais, enfrentei ele na Olimpíada agora na Noruega. E essa é a preparação hoje em dia. Se alguém, por curiosidade, pode tentar procurar um tabuleiro aí nessa imagem, tá? Vocês não vão encontrar. Então, o pessoal fica no computador. O próprio Magnus Carlsen, que é o campeão mundial, ele se gaba de que não tem tabuleiro em casa, que ele só estuda com computador. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu conheço vários profissionais de xadrez que não tem tabuleiro em casa mais. Aliás, vou até confessar para vocês, eu tenho um tabuleiro na minha sala, eu deixo ele lá, muito arrumadinho, mas tem vários dias que eu passo, tá a mesma posição, você pode ir lá, tá a mesma posição depois de vários dias, né? Que eu fico só no computador também, né? Fazendo as minhas análises e jogando as minhas partidas. Então, hoje em dia, a preparação é essa. Tá? Pelo menos aqui eles estão reunidos fisicamente. Uma outra forma de preparação bastante comum hoje em dia é você, na verdade, se reunir com o seu amigo pelo Skype, e aí você faz a preparação por lá. Vocês nem precisam estar juntos mais, nada disso. Cada um, você escolhe uma posição para você estudar, entra no clube de xadrez, abre o Skype, bota o computador e fica, né? Então, como eu falei, o processo de aprendizado hoje em dia acelerou de uma forma brutal. Eu fui contratado, para vocês terem uma ideia, eu fui contratado por um jogador que participou do Campeonato Mundial em Londres, 2012 ou 2012, eu acho, torneio de candidatos, e ele era um jogador que se achava com chances de ganhar o torneio e ser o desafiante para enfrentar o, na época, campeão mundial, Anand. E esse jogador, para vocês terem uma ideia, ele me contratou, ele me pagava um salário mensal para eu fazer o seguinte trabalho. Eu nunca vi, nunca falei com ele, nunca... Assim, eu conheço ele dos torneios, mas nunca falei com ele no Skype, nunca fiz nada. Ele tinha um intermediário, a pessoa falava comigo, ele tem um problema nessa variante, nessa variante, nessa variante. Eu quero que você estude e me mande 2 relatórios semanais com as bases pelo Chessbase, falando o que você acha. E eu ficava fazendo só isso. Tá? Ficava lá no computador o dia todo, analisando as posições, preparando as bases, estudando, mandava um relatório, aqui tá bom, aqui não tá bom, essa variante não dá para jogar, ou estou tentando encontrar uma ideia, mas essa posição está muito difícil. Eles iam lá, falavam, legal, ok, às vezes ele não respondia, às vezes ele falava, não, encontrei um problema aqui, dá uma olhada aqui. E por aí vai. Essa é a preparação moderna. Então vocês podem ter uma ideia do nível que está, como está avançado o estudo de xadrez, porque eu fazer esse trabalho, eu nem falo com ele. Tá? Imagina quantas pessoas ele tinha no grupo dele fazendo esse trabalho em todas as aberturas possíveis, em todas as facetas possíveis do jogo de xadrez. Tá? Então é mais ou menos assim que hoje em dia a gente trabalha. Eu mesmo, eu trabalho em conjunto com vários jogadores do Brasil, da Argentina, nesse método. A gente vai no Skype, estuda alguma coisa, bota umas tarefas. E hoje em dia eu já moro novamente em São Luís, porque para mim não faz nenhuma diferença, tirando ter que viajar 12 horas para qualquer lugar que eu vá do Brasil, tirando esse fato, para mim como jogador de xadrez não faz nenhuma diferença eu ficar lá. Tá? Hoje em dia, para mim, eu posso ter contato com qualquer jogador. Essa é uma outra foto interessante. Nós temos aqui o Kasparov em pessoa, um pouco mais gordinho, como vocês estão vendo, treinando já fora de forma, aposentado, treinando contra o Carlsen. Pelo menos o Carlsen nessa foto ele está com um tabuleiro, né? Então, mas está com um computadorzinho aqui do lado, escondidinho,
E o Kasparov, 2 computadores aqui, né? Só, né? Não vai se dar o trabalho agora que ele está aposentado de ficar olhando para o tabuleiro. E essa é uma forma, aliás, uma das coisas que o grande mestre hoje em dia tem que se preocupar, e é uma coisa que eu tenho muita dúvida, eu conversei com vários treinadores e outros enxadristas, é que às vezes você fica olhando tanto para a tela do computador, sinceramente, que o tabuleiro parece uma coisa, uma entidade assim desconhecida para você quando você vai jogar a partida. Então já você está acostumado às vezes a pensar já nessa tela bidimensional do computador, do programa, e você está mais pensando nisso. Quando você olha para o tabuleiro, já é difícil às vezes encontrar o lance. Você já está pensando qual que é o lance que o computador diria, né? Em vez de pensar quem está melhor, você está pensando na avaliação do computador. Então, uma das formas mais interessantes de você utilizar essa ferramenta, mas isso sim dá um pouco de trabalho, é sempre um jogador, no caso o treinador, fica com acesso ao computador e o outro esquece do computador. Fica só pensando mesmo como jogaria uma determinada posição. Tá? Esse é um dos trabalhos que eu acho mais interessantes. Eu acho que é um pouco do que estão fazendo aqui o Kasparov com o Carlsen, e rendeu certos frutos essa parceria deles. Pouco tempo depois, o Magnus virou campeão mundial e ele está aí na luta para ser um jogador ainda melhor do que o Kasparov. E esse aqui, atualmente, é o principal adversário do Magnus Carlsen. Tá? Na minha opinião, ele vai ser o próximo campeão mundial. O nome dele é Fabiano Caruana. Ele é um jogador, assim, ele se caracterizou por saber utilizar muito bem o computador para fins de preparação, apesar de ele ser muito novo. Até li algumas notícias sobre os treinadores que ele teve, e muitos deles falavam que, na verdade, um dos grandes problemas deles era justamente fazer ele sair um pouco do computador. Porque ele queria estar no computador, é realmente uma criação da geração computador, desde o xadrez até os joguinhos que ele também ficava jogando o dia inteiro no computador dele, quando ele não estava treinando xadrez. E esse jogador, que teve uma das performances, na minha opinião, a mais extraordinária da história do xadrez, há cerca de 2 semanas, ele jogou um torneio com os melhores jogadores do mundo. Nas 7 primeiras partidas, ele ganhou as 7, tá? Incluindo o próprio Magnus Carlsen, e todos os jogadores que ele enfrentou estavam entre os 10 do mundo. Ele ganhou as 7 primeiras. Depois disso, ele deu aquela relaxada natural e empatou 3. Na minha opinião, se ele tivesse aproveitado as chances básicas que ele teve nas outras partidas, ele teria ganho mais 2, ele teria ganho 9 partidas e empatado 1 contra os 10 melhores jogadores do mundo. Alguns jogadores dos 10 melhores do mundo. Tá? Na minha opinião, não apenas pelo resultado, mas pela qualidade do jogo dele, foi a performance mais extraordinária da história do xadrez. Eu tive o prazer, ou talvez o desprazer, de enfrentá-lo em 2010, na Olimpíada de Xadrez, foi disputada na Rússia. E para vocês verem um pouco de como que é essa nova geração do xadrez mundial, né? Nesse torneio eu estava utilizando um sistema de aberturas, talvez alguns de vocês não saibam exatamente o que é isso, mas o jogador de xadrez, ele joga de um mesmo jeito, geralmente, as primeiras jogadas, tá? E é baseado nessa informação que os adversários vão se preparar. E eu estava utilizando um sistema nesse torneio, e nesse mesmo torneio, 2 dias antes de nós jogarmos, um dos melhores jogadores do mundo, o nome dele era Aronian, tinha feito uma novidade, um jogado de uma forma diferente. E, sinceramente, eu nem tinha me inteirado disso, né? Não tinha observado essa partida, né? Continuei, eu vi que eu tinha sido emparcerado contra o Caruana, mas falei, vou jogar do mesmo jeito, minha posição é sólida, não tem problema. Resultado, eu tinha algumas análises feitas, mas de uma forma mais amadora. O Caruana jogou um lance novo do Aronian. Nisso eu imediatamente fiz uma jogada que não tinha sido realizada nessa partida modelo, fiz um lance que é o que a gente chama de uma novidade. E aí ele começou a jogar todos os lances dele ao toque, como a gente diz, imediatamente. Ele fez uma jogada, pensei, fiz uma. E aí, numa jogada seguinte, ele faz um lance que é um sacrifício de dama, que é talvez a coisa mais difícil de se fazer numa partida de xadrez, porque a dama é a peça mais poderosa. E ele fez um sacrifício de dama, e eu falei, não acredito, né? Não tem compensação nenhuma, né? Faço minha jogada, ele de novo, ao toque, imediatamente. E aí eu continuei sem entender umas 2, 3 jogadas. Obviamente que quando eu fui tentar entender, já era um pouco tarde, né? Eu vi essa partida, ela terminou da seguinte maneira: eu tinha no meu relógio, faltavam 10 minutos pro resto da partida, e o Caruana
tinha no relógio, o jogador começa a partida com 1h30, mas para cada lance ele ganha 30 segundos de acréscimo. Tá? Ele terminou, acho que com 1h36, alguma coisa assim, essa partida. E aí, claro, chateado, porque a partida foi muito rápida. O Brasil depois acabou sendo derrotado pela Itália, muito porque os caras me viram perder rápido e acho que desanimaram um pouco, né? E aí eu fui... ele me convidou para analisar. Além disso, a Luca Carona, tudo bem que ele me destroçou nessa partida, depois a partida foi publicada em tudo que é lado, todas as revistas de xadrez, enfim. Mas depois ele veio, vamos analisar a partida e tal, né? Eu falar, tá bom, né? Tô chateado, mas não vou recusar o cara que quer analisar comigo, deixa eu ver até onde foi essa preparação dele, né? E aí eu falava, esse lance aqui, de repente esse, né? Ele falava, isso aqui eu estudei com computador. Agora vem aqui. Aí ele me falou, sinceramente ele tinha, sei lá, 20 lances para cada possível desvio que eu poderia fazer. Ele tinha umas 20 jogadas para frente, todas preparadas com o computador, né? E aí esse dia foi o que eu realmente tive contato e vi que para você ser um jogador de elite mundial, o buraco é mais embaixo, né? Você tem que fazer uma preparação que é uma coisa absurda, né? Então, obviamente, ele não está sozinho nessa preparação. Ele tem um treinador, ele tem gente que ajuda ele, mas é uma coisa, é um outro nível, né? Que é muito difícil, na verdade, você sozinho tentar vencer um adversário desse patamar, nesse tipo de jogo. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um print screen do meu computador. Se, vamos dizer que vocês quisessem enfrentar Rafael Leitão, com uma base relativamente desatualizada, que é essa mega que eu peguei aqui, vocês vão ver que eu tenho 1.367 partidas nessa base de dados, mas, na verdade, acho que ainda existe esperança para a raça humana. O computador não sabe calcular a minha idade, né? Ele bota aqui que eu tenho 35 anos, quando eu tenho 34, né? Enfim. Aí, mas provavelmente foi algum erro do cara do ChessBase, acredito eu, né? E aí ele vai me mostrando aqui, ó, desenvolvimento, desde o início, o meu rating em janeiro de 2014, a gente vai vendo aqui, ele dá um gráfico de como o meu rating avançou nos últimos meses, minhas estatísticas de partidas jogadas durante os anos, todas as partidas de todos os campeonatos que eu joguei, começando, a primeira partida que ele tinha nessa base era de Campeonato Mundial Sub-12 de 1991. Você clica aqui, aparecem as partidas, mostra o meu resultado aqui do lado, vai até os dias de hoje. Vocês podem ver aqui, não deu porque era um print screen, mas o negócio desce bastante aqui, né? Depois meus adversários, todos os que eu já joguei, os que eu mais joguei, os que eu tenho mais os resultados melhores, piores. De brancas, o que eu jogo mais dentro do meu repertório, qual que é a minha performance. Se eu clicar aqui, aparece todas as minhas partidas. Enfim, isso tudo foi um clique, tá? No meu computador. Eu peguei, assim, 10 segundos, o computador me deu essas informações. Hoje em dia, uma outra consequência desse desenvolvimento tecnológico é que qualquer pessoa pode julgar a partida de um profissional de xadrez. Isso aqui é engraçado porque às vezes eu jogo nos torneios e minha esposa, ela sempre pede para que eu ensine ela a jogar xadrez, mas ela não sabia nada, então eu estou ainda ensinando mate, rei, dama contra rei para ela. Então ela não sabe avaliar muito bem o que está acontecendo numa posição como essa, tá? No entanto, para ela e para outros jogadores que estão começando, hoje em dia você olha a partida de xadrez, nos melhores torneios ele vem com essa numeração e ele já fornece para você a análise de um computador, tá? Então, eu me lembro quando eu joguei uma partida, um monte de gente que não sabe jogar xadrez me mandou mensagem quando eu ganhei uma partida no campeonato, na Copa do Mundo na Noruega, ano passado, porque na partida decisiva, tá? Quem vencer essa partida se classificaria, está jogando contra um russo de quase 2.700 de rating, quer dizer, está muito alto no ranking. E nessa partida decisiva, em determinado momento, cada ponto desses aqui que vocês estão vendo significa a vantagem teórica de um peão, tá? Então, se você tem um ponto, significa que no nível de grande mestre a sua desvantagem é alta. Se você tem 2 pontos, significa que você vai perder em 99% dos casos. Se você tem desvantagem de 3 pontos, você pode abandonar. Basicamente é isso. Nessa partida, eu tinha uma desvantagem de 15 pontos.
Tá? Foi a partida mais absurda que eu já ganhei na minha vida, porque eu tava assim, várias vezes, eu juro pra vocês, eu ia abandonar, tá? Eu ia fazer o gesto de abandonar, e aí um lance passa na minha cabeça e falo, não, já que eu vou ser desclassificado do torneio, eu vou jogar mais um lance. E aí fiz isso mais de uma vez durante essa partida, até que meu adversário comete um erro drástico em um determinado momento, e a partida começa a reverter, e eu ganho essa partida. Tá? Então, depois disso, um monte de gente mandou mensagem no Facebook. Incrível, como que você é muita raça, aqui é Brasil, né? E outros já falando, mas são dois capivaras, né? Como é que pode? Que absurdo, deviam ser banidos do torneio. Enfim, cada um interpreta do seu jeito. Mas o fato é que hoje em dia, você vai lá e você sabe se o cara está jogando bem ou mal. Basta você olhar essa numeração. Uma vez eu joguei um torneio na Alemanha, e eles já estavam muito mais avançados, porque as principais partidas eram jogadas num palco, como esse, e fora do palco, para uma plateia, muita gente participava, eles deixavam um monitor com a imagem, eles não botavam que lance cada jogador tinha que fazer, porque isso podia até interferir de repente na partida deles, mas eles só colocavam uma avaliação. Mais tanto, menos tanto. Mais significa vantagem das brancas, menos das pretas. Então, para cada jogada, imediatamente você ia lá no computador, você já sabia se era uma jogada boa ou ruim, né? Se uma jogada em que você tem uma vantagem de 2 pontos, depois dessa jogada você tem uma desvantagem de 1 ponto, você sabe que não foi grande coisa, né? E as pessoas vão acompanhando. E mais ou menos esse é o futuro do xadrez nessa tecnologia, apesar de nós sermos agora muito mais expostos, né? Antigamente, uma partida de xadrez era algo quase misterioso para quem não jogava, né? Hoje em dia a pessoa vai lá e fala, vocês já estão vendo aqui, ó, 5 pontos é a vantagem. Por curiosidade, eu botei a partida do próprio cara que eu eliminei nesse torneio, e aqui ele está ganho, com 5 pontos de vantagem, e essa partida ele ganhou. E uma outra consequência dessa tecnologia é que agora a gente sabe que com a oportunidade, infelizmente, algumas talvez faça parte da personalidade humana, algumas pessoas querem ganhar a qualquer custo. Tá? Isso já começava desde os primórdios do ICC, quando a pessoa, não sei por que razão, ela era levada a jogar a partida no computador, na internet, com alguém com o computador do lado, ela mesma, se fosse rápido, para fazer o lance do computador e dizer que ganhou a partida. Isso é uma coisa que, sinceramente, eu nunca entendi, né? Porque uma coisa que me dá prazer em jogar xadrez, talvez o que mais me dê prazer é você ter essa batalha de ideias e você, no final, falar, poxa, o cara me ganhou, porque, ou como o Caruana, que além de tudo tinha toda essa preparação, ou porque o cara me dominou depois da partida, ou enfim, eu ganhei do cara porque eu consegui botar a minha ideia. Agora o cara queria entrar na internet para botar o computador para jogar para ele dizer que ele tem um rate alto e poder falar para os amigos que ele joga bem. Tá? Essa é uma coisa que, assim, não sei, para mim a personalidade eu não consigo entender. Isso era nos primórdios. Aí as pessoas foram levando isso para outra situação. E começaram a pipocar os casos de jogadores de xadrez que ninguém nunca tinha ouvido falar e que ganhavam torneios importantes. Teve aqui um torneio que foi realizado na Colômbia, até num zonal, e, enfim, em outros casos, nós tivemos muitas suspeitas, mas ninguém provou nada, e até o caso mais interessante, que foi mais misterioso, é de um jogador chamado Ivanov, ele é búlgaro, e esse camarada, aí não sei, vocês, aqui temos muita gente que estuda computação, né, cara? Talvez vocês possam ser mais qualificados para desvendar esse mistério, porque ninguém sabe exatamente como ele fez. Mas todo mundo tinha certeza que ele jogava com computador, porque ele tinha uma pontuação no ranking que não era alta para os padrões de grandes mestres, e ele ganhava dos grandes mestres com uma facilidade impressionante, jogando tudo ao toque. Na verdade, esse cidadão, ele era tão doente que eu percebia que o prazer dele era mostrar para todo mundo que ele estava trapaceando, e era mais um prazer de vamos ver quem vai descobrir, né? Porque ele fazia e depois ele falava, não, eu fazia não sei o que, mas eu percebi que jogar xadrez era mais fácil para mim, do tipo, só tem mané jogando aqui xadrez, eu resolvi jogar, começar a treinar um pouco. Aí até algum outro torneio que por algum motivo eu acho que a tecnologia dele não funcionava, e aí ele perdia assim quase todas as partidas de uma forma risível.
e outros torneios acho que estavam funcionando bem, ele ganhava fácil, tá? Até que um dia ele se deparou contra um jogador de xadrez que é muito esperto, e o cara, não sei, o cara obrigou a inspecionar tudo que podia inspecionar dele, até que pediram para ele tirar o sapato, tá? E aí ele falou que ele não ia tirar o sapato, que ele tinha chuleque, não sei o quê, e não ia, que era um absurdo, que aí já tinham extrapolado que ele não ia mais jogar então. E aí, depois disso, ele parou de jogar, tá? E agora especula-se por que motivo seria isso, mas de qualquer forma, o cara é um gênio do crime aí, né? Ninguém sabe exatamente o que ele fez. Mas o fato é que esse tipo de trapaça, hoje em dia, acabou fazendo com que a federação tomasse uma série de medidas para que isso não ocorresse. Então, antes, uma das medidas era: se tocou o celular ou se vibrou o celular, se o seu celular emitiu qualquer barulho, você está desqualificado. Quer dizer, você perde a partida. Inclusive, um jogador aqui de Santa Catarina, muito querido por muitos de vocês, que é o Marcelo Pomar, alguns devem conhecer, ganhou uma partida do Giovanni Vescovi, e depois, com esse toque de celular, e aí a gente já se cunhou-se até um nome para isso, que é o mate do celular, né? Tocou o celular. E eu tive o desgosto disso acontecer também com um companheiro de equipe num torneio em São Paulo. Ele estava jogando com um cidadão, me lembro, ele era da equipe já que o Carlos falou do Mequinho, ele era da equipe do Mequinho, de Atibaia. E aí, sinceramente, o menino, ele mal sabia anotar os lances, ele era muito iniciante, né? E aí, nisso daí, começa a partida, 2 jogadas, o Loureiro recebe uma mensagem da mulher dele, que virou ex-mulher, não sei se por conta disso ou não, mas a mensagem dela era: amor, eu te amo, alguma coisa assim, tá? Depois ele falou pra gente, ele falou: pô, Loureiro, essa foi a mensagem que nos custou o ponto, e a gente quase perdeu esse torneio por conta desse mate celular, porque essa era uma partida que tava assim, não tinha chance. E o mais inacreditável é que esse jogador de Atibaia, ele obviamente assinalou o som do celular e saiu comemorando, né? Como se tivesse feito um gol de placa, né? Enfim, eu acho que uma regra um tanto drástica, mas pelos caminhos que a gente estava indo, talvez ela fosse necessária. A regra agora é a seguinte: um jogador não pode ter nenhum aparato tecnológico no salão de jogos. Se você tem um celular no salão de jogos, você perdeu. Tá? Essa é a nova instrução da FIDE. Você não pode ter o celular nem desligado. Tá? E, enfim, pro dia a dia do xadrez profissional, eu acho que é uma medida interessante, mas é complicado. E as pessoas que precisam, por exemplo, não sei, a pessoa, ela quer jogar o torneio, mas ele é um médico, está de plantão, ou uma pessoa que não pode se desligar realmente por algum motivo. Eu acho muito complicado quando você toma uma atitude extremamente radical, tá? Ainda que essa não seria a regra mais idiota já utilizada pela FIDE, porque existe uma regra chamada tolerância zero, que essa bate o recorde de todos os esportes. Eu duvido qualquer participante de qualquer outra atividade esportiva a mostrar uma regra mais imbecil que essa, que é o seguinte: a tolerância zero é você, no momento que o árbitro manda começar a partida, você tem que estar sentado no tabuleiro, senão você perde, na hora. Se você estiver aqui, ó, meu tabuleiro está aqui, eu estou aqui em pé, eu perdi. Tá? Tem vários casos aí de Olimpíadas do jogador que ele está chegando na mesa, ele foi buscar um café, se esqueceu da hora, está chegando, começou, perdeu. Tá? Então, enfim, essa não tem muito a ver aí com a questão da trapaça no xadrez, mas é uma regra, convenhamos. Então esse é um dos problemas. A FIDE está tomando medidas cada vez mais drásticas para evitar isso. E tem uma outra situação, na verdade. Você pode imaginar que essa questão da trapaça é uma coisa muito amadora. E existe um jogador francês, o nome dele é Sébastien Feder, que jogou a Olimpíada, eu estava presente nessa Olimpíada de 2010, do Estresse do Caruana, e
nessa Olimpíada, ele utilizou um sistema de trapaça em conjunto com o treinador dele e membro da equipe francesa também, ele estava integrante da delegação, que essa sim parece a mais absurda, porque o camarada é um profissional de xadrez e ele utilizou um sistema de trapaça, ele é um jogador com mais de 2.600 pontos na federação, que significa que é um rating alto para os padrões mundiais, e o camarada se sujeitou a isso, né? Então, primeiro ele negou, acho que ele nega até hoje, mas os indícios foram ficando cada vez mais claros, existe um sistema de gestos e mensagens de celular, eu não sei, porque realmente eu nem tento entender como que eles fazem esse tipo de coisa, mas tanto que ele foi suspenso, era um jogador promissor, jovem, e mesmo que ele volte a jogar, para sempre ele vai ser estigmatizado como um jogador que tentou trapacear, né? Para mim, pior do que perder todas as partidas para sempre no xadrez é você ser estigmatizado como um trapaceiro, né? Então, provavelmente ele vai fazer outra coisa agora, né? Bom, eu estava falando para vocês dessa velocidade de aprendizado que nós temos hoje em dia. Olha só a lista dos grandes mestres mais jovens eu peguei. Antes, nós tínhamos aí Bob Fischer, um dos maiores fenômenos, como eu falei, para mim o melhor jogador de todos os tempos, foi grande mestre com 15 anos. Quando ele fez isso, o mundo quase veio abaixo na época, né? Porque era um negócio inacreditável. Antes dele, um outro grande fenômeno foi o jogador que ele mesmo derrotou anos mais tarde, foi o Boris Spassky, foi grande mestre com 18 anos. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu sou o grande mestre mais jovem da história do Brasil, também com 18 anos. Eu consegui o título em 98 e até hoje sou o mais jovem, depois veio o Mequinho com 20. Não, perdão, o FIA também com 18, mas alguns meses mais tarde. E isso já era assim, um feito extraordinário em alguns momentos aí do aprendizado de xadrez. Hoje em dia nós temos aqui Sergei Karyakin, ucraniano que agora joga pela Rússia, 12 anos e 7 meses. Vocês podem imaginar um jogador com essa idade sendo um dos melhores do mundo, né? Como o Carlson falou, no Brasil nós temos 11 grandes mestres, né? Esse menino com 12 anos, ele conseguiu um título de grande mestre. Depois a gente tem o Neg, que é um indiano, com 13 anos e 4 meses. E por alguns dias ele está na frente do Carlsen, também outro do grande fenômeno, 13 anos e 4 meses. Então, o Carlsen, para vocês terem uma ideia, ele já também desde muito cedo, ele criado nessa geração computador e tal, e já sabiam que ele ia ser um dos melhores jogadores do mundo. Eu joguei um torneio em 2004 na Líbia e tinha já uma equipe da televisão norueguesa, 2004 isso, hein? Ele devia ter uns 12 anos nessa época. E a equipe já estava tipo um reality show filmando toda a vida dele, né? Provavelmente, não sei quando eles pararam, né? Provavelmente quando ele foi campeão mundial, né? Mas ele já sabia que já sabia, né? Não tinha por onde. Ele, na verdade, a profecia se concretizou. E aqui nós temos esse eterno debate agora que a gente poderia ficar horas, que seria, em virtude de tudo isso que nós conversamos, o que se poderia dizer? Se o computador ele trouxe algo positivo ou foi alguma coisa que acabou atrapalhando o jogo de xadrez, tá? Então existem correntes para todos os lados. Eu tenho uma firme opinião que, na verdade, o jogo mudou, o jogo é outro, tá? Mas eu sou uma pessoa otimista nesse respeito. Para mim, as mudanças que a computação trouxe para o jogo de xadrez, elas realmente ajudaram. E apesar de nós termos esses casos de... Uma coisa que eu gosto do xadrez é de você sentar, e estava até falando com o Carlos hoje, que eu gosto do xadrez de que você pode sentar numa partida e dizer, não, eu venci o meu adversário nessa batalha de ideias, tá? Isso é legal. O computador, ele trouxe essa faceta, como na partida do Caruana, que ele já não é mais uma batalha de ideias, ele é uma batalha de força bruta, você ter uma equipe, ter um computador e se lembrar das análises, tá? E eu não vou negar que eu já utilizei isso para a minha vantagem também, tá? Eu já ganhei partidas que eu tinha toda a preparação feita no computador, tá? Essa é uma faceta que já não tem como separar isso do xadrez moderno. Todos os jogadores, eles têm o seu computador, eles ficam analisando as variantes e você tem que saber utilizar isso de uma maneira inteligente, tá? Eu diria que um dos grandes méritos do Carlsen
é justamente ele encontrou um caminho para não ser dependente apenas do computador. Tá? Da mesma forma, eu acredito que as pessoas elas fecharam um pouco os olhos para uma contribuição que o computador pode dar, e que na verdade no xadrez existe muito essa questão da moda. Tá? Então, fulano de tal jogou uma variante aqui, no dia seguinte tem 50 pessoas jogando exatamente do jeito que ele jogou. O Caruana fez essa performance espetacular, no dia seguinte está todo mundo jogando como Caruana, né? O cara que jogava de um jeito totalmente diferente, virou fã dele, vai jogar como Caruana. Tá? E o que o Carlsen descobriu, e que as pessoas estão agora abrindo um pouco os olhos para isso, é que o computador ele mostrou que hoje em dia, com a capacidade de cálculo e as técnicas de defesa que ele mostrou, qualquer coisa é jogável. Tá? Você não precisa se prender ao que é teoricamente correto, ao que o pessoal, na maioria das vezes, joga, aqui o Kasparov jogava, o Fischer jogava, o Kreshevsky, o Capablanca. Você tem um mundo de possibilidades aberto agora, mas cabe a você explorar esse mundo. Então, se eu quiser implementar uma defesa que até hoje nunca ninguém jogou, se eu pegar várias horas e estudar essa defesa do computador, com certeza pode não ser a melhor defesa do mundo, tá? Mas você vai conseguir jogar. Então você pode utilizar essa ferramenta justamente para vencer seu adversário nessa batalha, ou levar o seu adversário para um território desconhecido, no qual você vai tentar superá-lo. Isso é o que o Carlsen faz muitas vezes. O Carlsen praticamente negligenciou uma estratégia que ao longo dos anos foi a mais utilizada, que era o jogador queria sair do jogo já com vantagem. O Kasparov, por exemplo, ele sufocava o adversário de um jeito que praticamente contra a maioria dos jogadores do mundo, em 20 lances ele já tinha a partida ganha, se ele tivesse as brancas, pelo menos. O Carlsen ele vai para um caminho totalmente diferente. Ele pega o computador e fala, me mostra umas variantes que eu não preciso estar melhor, eu só quero que a posição tenha jogo. E ele tem um talento extraordinário. Ele treinou com o computador uma outra faceta, porque ele treinou a habilidade de cálculo dele com o computador. Tá? Isso o Caruana também faz. E de forma que ele comete pouquíssimos erros de cálculo, ele analisa muito bem as possibilidades. Então ele vai para um caminho onde ele teoricamente não tem vantagem, porém ele não erra, né? Ele erra muito pouco. E ele vai por isso daí, aí as pessoas falam, não, o Carlsen, ele não gosta do jogo dele, porque ele não demonstra nada, ele fica, nunca tá melhor, a gente nem sabe por que ele ganha. Isso é a estratégia dele. Justamente, eu acho que essa é uma contribuição inestimável que ele está dando para o jogo de xadrez. E essa relação também com o computador, eu esqueci de dizer para vocês, mas eu também sou grande mestre. Grande mestre, na verdade, é esse título que você alcança quando você galga uma série de posições no xadrez. Nós temos o título de mestre FIDE, que seria a primeira etapa, quando você ou consegue um título de expressão como um campeonato pan-americano, ou quando você alcança uma determinada posição no ranking. Tá? Essa é a primeira etapa. Eu fui mestre FIDE com 9 anos, quando eu fui campeão pan-americano. Depois disso, nós temos o título de mestre internacional. Seria o passo seguinte, já é um título muito mais difícil, porque ele não é dado por um torneio mais simples de você ganhar, como o campeonato de categorias pan-americano. E eu consegui esse título com 15 anos. E o título de grande mestre, para vocês terem uma ideia, você tem que cumprir uma série de requisitos. Tem que jogar torneios internacionais, enfrentar jogadores de pelo menos 3 nacionalidades diferentes, pelo menos 3 tem que ser grandes mestres, você tem que fazer uma pontuação de pelo menos 2.600 pontos, que seria a pontuação de um bom grande mestre, e você tem que fazer isso pelo menos 3 vezes. Tá? Esse é o título que eu consegui com 18 anos. E eu sou o único jogador brasileiro que tem o título de grande mestre também, numa modalidade totalmente em extinção, que é o xadrez por correspondência. Quer dizer, até o nome já está em extinção, xadrez por correspondência, né? Você tem que mudar esse nome, xadrez, não sei, por computador, enfim. Antigamente o pessoal ia lá, mandava sua cartinha, colocava no correio, aí os tempos foram mudando, depois isso mudou para o xadrez por e-mail. Você mandava a jogada por e-mail, depois de... enfim. E aí agora já é um servidor, você vai lá no site da federação e faz sua jogada. Aí a modalidade, o ritmo de jogo era algo assim como 40 dias para as primeiras 20 jogadas, aí você ganha mais 40 dias para jogar não sei quantas, as partidas demoravam, e o camarada, e claro, não dá para proibir o uso de computador, então é liberado, né? Todo mundo joga computador. Então eu fiquei um tempo jogando
essa modalidade para entender um pouco como que era essa interação entre o jogador de xadrez e o computador. Eu tinha, sinceramente, muita curiosidade para saber se ainda fazia alguma diferença eu ser grande mestre. Porque os meus adversários, modéstia à parte, eles eram jogadores que eu venceria facilmente se estivesse jogando uma partida normal, tá? Jogadores muito inferiores ao meu nível de xadrez convencional. Mas eu queria saber se eu era capaz de ter uma boa performance, se realmente faz diferença para hoje em dia você estudar com o computador. E para minha surpresa, eu joguei algumas competições. Primeiro eu jogava alguns torneios amistosos, depois me convidaram para jogar um torneio que dava vaga no campeonato mundial. E aí eu tinha acho que tinha 3 vagas para o meu classificatório, e eu fiquei em segundo. Tá? Para mim já foi muita surpresa, mas enfim, eu percebi depois de um certo tempo que os meus adversários faziam sempre a primeira jogada de um determinado software. E aí eu procurava qual que era o software que o meu adversário usava. E eu sempre montava a posição no tabuleiro, pensava ter a minha própria ideia e tentava derrotar esse software. Na verdade não dá para vencer muitas, tá? Mas quando eu me classifiquei para o Campeonato Mundial, para minha total surpresa, eu terminei terceiro no Campeonato Mundial por correspondência, tá? E que eu acho que isso é uma prova de que a interação humana ainda pode ajudar você a encontrar as melhores jogadas. Porque era assim, inacreditável que o jogador sem nenhuma experiência nessa modalidade pudesse alcançar um resultado tão expressivo. Eu me tornei, também para minha surpresa, grande mestre de xadrez de correspondência, né? Não sei exatamente para que serve isso, mas eu posso dizer que eu sou grande mestre das 2 modalidades. Então, isso fez parte do meu aprendizado, mas hoje em dia eu não parei com isso daí porque me consumia muito tempo. E o jogo de xadrez ele mudou, é uma nova era e nós temos que nos adaptar, na verdade. Como eu falei, eu gosto muito dessa mudança que o computador trouxe para o nosso jogo. Primeiro, porque hoje em dia é inacreditável que para qualquer partida que eu jogue, eu tenha, ao clique de um mouse, a possibilidade de um jogador mais forte do que qualquer grande mestre que eu possa encontrar aqui no Brasil ou no mundo, me dizendo qual seria a melhor jogada, tá? Não sei, quando eu jogo uma partida de xadrez na internet ou um grupo de partidas, eu imediatamente vou para o computador porque eu quero ver o que o computador vai me ensinar. Como que eu poderia ter jogado melhor, quantos erros de cálculo eu cometi nessas partidas que foram jogadas muito rapidamente. Tá? Então nós temos, para quem gosta dessa parte científica do jogo, é uma ferramenta assim indescritível, tá? Você tem um companheiro de análise que, sim, algo que eu sempre quis, coisas que eu sempre quis perguntar ao longo da minha carreira, e agora finalmente eu tenho isso. E outra coisa é que o computador ele democratizou o jogo de xadrez, porque hoje em dia qualquer pessoa pode aprender. Você não está dependente de ter muitos livros, você não está dependente de morar numa cidade em que você tenha uma cultura forte de xadrez. Se você tiver um computador, um programa de análise, uma internet, você pode aprender a jogar xadrez. Ainda é importante que você tenha alguém para te dar os passos iniciais, mas depois disso, sinceramente, você está pronto para se soltar. Por essa razão, hoje em dia nós temos jogadores muito fortes que vêm da Filipinas, Peru, Paraguai, campeão mundial é da Noruega. Tudo isso seria inconcebível sem a presença do computador, tá? Então, na minha opinião, essa ferramenta veio para contribuir, mas você tem que saber utilizá-la, né? Você não pode deixar o computador tomar as decisões por você, tá? Que infelizmente alguns jogadores no Brasil da novíssima geração, eu digo isso porque eu tenho muitos alunos, você dá uma posição para eles, antes deles pensarem, eles já estão botando o computador e fazendo uma série de jogadas, né? E isso é um comportamento que não vai te ajudar. Mas se você utilizar essa ferramenta de uma forma inteligente, você está pronto para ter algo que antigamente, na época quando eu comecei a jogar como garotinho lá em São Luís, era impensável, tá? Então, para essa época, era impensável que um jogador nascido, sei lá, na Noruega, no interior da Noruega, como o Magnus Carlsen, pudesse um dia enfrentar os russos de igual para igual. Ou, digamos, no meu caso, interior do Brasil, lá no Nordeste, pudesse enfrentar os grandes mestres em altíssimo nível, ou se preparar para ser um dos melhores jogadores do mundo. Com essa tecnologia, tudo é possível, tá? Basta você saber utilizá-la.
Mas isso aí que eu queria falar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode conversar aí. Obrigado. Foi? Uma pergunta? Boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra, acho que foi sensacional, deu uma ideia legal do xadrez. E minha pergunta é sobre o seguinte: você falou que nos últimos 20 anos, mais ou menos, teve um avanço muito grande do computador no xadrez. O que você acha que vai ter nos próximos 20 de tecnologia em cima do xadrez? Ótima pergunta, na verdade. Eu queria até falar com vocês sobre o que pode acontecer com o xadrez. Será que o computador vai matar o xadrez? Porque, enfim, é possível que chegue um dia que o computador diga sempre qual que é a melhor jogada, tá? Talvez esse dia... Só uma outra curiosidade, uma vez a gente estava voltando de um torneio na Rússia, na Sibéria, e estava eu e o Milos, e a gente precisava ir para um outro aeroporto, e nada mais nada menos que o pai do Magnus Carlsen estava querendo um táxi, perguntou se a gente não queria rachar um táxi com ele, né? Aí, tá bom, né? Vamos lá, né? Aí a gente tentou se controlar, mas ele é um cara muito simpático, ele vai falando, e aí a gente começou a falar, perguntar como que o Magnus treinava, como que era, o que ele achava. E aí ele falou pra gente, por exemplo, que ele achava que em 20 anos o computador resolvia o xadrez, tá? E é uma possibilidade, tá? Eu acho que o xadrez, eu estava falando com o Carlos também, em algum momento ele vai ter que se reinventar. Na verdade, histórias sobre a morte do xadrez, elas vêm desde a época do Capablanca. O Capablanca falava, em 1920, que a teoria do xadrez estava avançando muito rapidamente, que do jeito que estava, não dava, né? Que iam matar o xadrez, né? A gente está passando 100 anos quase, e o jogo está aí, continuam as mesmas profecias de que o jogo vai acabar, mas essas são um pouco mais reais. Eu acho que vai ser necessário em algum momento fazer uma certa modificação no jogo, porque, para começar, é impossível que alguém se lembre que jogar em todas as posições possíveis no xadrez, tá? E, claro, o computador vai poder te mostrar alguma coisa, mas ainda assim vai depender da sua habilidade. Eu acho que em algum momento nós teremos que partir para ou uma modalidade que eu já até disputei uma competição que se chama Chess 960, na qual você sorteia as jogadas no lance inicial, você sorteia o posicionamento das peças, na verdade. Então é impossível que você tenha preparação, que você bote a posição do seu computador para jogar. Eu me diverti muito quando eu joguei esse torneio na Alemanha, e eu estava muito curioso para saber o que ia acontecer, né, nesse torneio. Porque será que os mesmos jogadores, ou será que a força deles é só de preparação teórica? E aí eu cheguei à incrível conclusão, depois de observar a tabela do torneio, que os mesmos jogadores que ficavam na frente do xadrez convencional ficavam na frente desse. Tá? Inclusive a minha participação foi mais ou menos no mesmo nível do meu rage. Então alguma modificação ela vai ter que ser feita. Aí não sei se é isso, se é mudar, fazer alguma pequena modificação na regra, inclusive, mas esse é um perigo real. E o xadrez vai ter que se reinventar. Eu, por exemplo, sou muito a favor de uma mudança que impossibilite que o jogo vire um jogo de memória de preparação de aberturas. Mais pergunta lá. A gente queria só avisar o seguinte, a gente tem uns brindes aqui para distribuir. Tá? Depois a gente... Carlos aqui fez uma ótima pergunta, eu acho que já é um forte candidato, né, cara? Então eu vou passar aqui. Então fiquem aí que temos coisa boa aí. Leonardo. Boa noite, primeiramente parabéns pela ótima palestra. E a minha pergunta é o seguinte, as ferramentas computacionais usadas pelos enxadristas profissionais, o uso dessas ferramentas se baseia só apenas na coleta de informações e análise que o computador gera, ou há uma preocupação em saber sobre o funcionamento, sobre os algoritmos ali por trás, como que funciona toda essa tecnologia? Existe essa preocupação por algum enxadrista profissional? Sim, não em todos, mas alguns são muito atraídos por essa faceta. Eu me lembro que o FIA, por exemplo, que é a grande mestre brasileira, inclusive, se não me engano, nascido aqui em Joinville, ele
ele estava tentando fazer um programa de análise dele, então ele estava modificando os algoritmos aí de avaliações do programa, mas não deu muito certo não. Mas essa é uma faceta. Na verdade, quem trabalha e quem monta esses programas precisa ser um jogador de relativa categoria, porque ele precisa colocar esses parâmetros, principalmente os parâmetros de avaliação do computador. Mas essa é uma parte que atrai uma pequena parcela, né? Os outros estão mais interessados mesmo exatamente no que você falou, coleta de base de dados e colocar a força bruta do computador para analisar. Uma outra coisa que eu me esqueci só de comentar com vocês, que é que hoje em dia essa força bruta, ela não se limita ao meu computador especificamente, tá? Até eu treino com um jogador, o nome dele é Boris Avrukh, ele é um dos melhores treinadores do mundo. Ele me falou que ele estava fazendo um trabalho para um jogador chamado Boris Gelfand, um dos melhores jogadores do mundo também, e o Gelfand chegou para ele no primeiro dia assim, de sessão e falou: Avrukh, e aí, que computador que você tem aí? Aí ele mostrou: eu tenho esse computador. Quanto tempo ele tem? 1 ano. Aí o cara falou: 1 ano? Você tá louco, vou mandar comprar um computador para você, para começar, né? E aí era isso, o cidadão precisa trocar o computador de 6 em 6 meses hoje em dia. Mas agora o que é muito popular é você alugar o computador pela nuvem. Isso é uma faceta interessante aí para quem gosta dessas novas tecnologias, e é isso que eu faço. Hoje em dia, na verdade, se você me der aqui um tablet sem configuração nenhuma, eu entro lá ou eu acesso remotamente o meu computador, ou eu entro no clube de xadrez, eles colocam só os computadores para alugar. Então você monta uma posição, vai na nuvem e fala: eu quero que esse computador analise. E aí tinha um computador, eu tenho, por exemplo, meu computador, era um que eu achava bom, né? Era enfim, um Pentium 7 com 12 GB, enfim, para mim estava rápido. Aí eu fui usar um computador na internet, esse computador, sem brincadeira, era umas 50 vezes mais rápido que o meu. Era uma coisa absurda, assim, porque o meu computador ele chegava em segundos, o computador demorava minutos. Tá? Então essa é a tecnologia, mas agora também já está saturando isso aí. Tem dias que você entra na internet, já estão lotados os computadores, você precisa ficar esperando uma vaga para você poder usar o computador. Mas essa é outro caminho que está indo aí. Eu queria saber qual que é a sua relação com o Next. Provavelmente deve ser bem grande, não sei. Na verdade, eu conheci o Carlson da outra vez que eu estive aqui em Joinville para jogar um torneio. E essa é a nossa primeira colaboração, mas espero que seja a primeira de muitas e incentivar, porque, como eu falei, esse tipo de projeto é muito importante para impulsionar um pouco o xadrez aqui no Brasil. Alguém mais? Opa, aqui atrás, mais perto. Segura um pouquinho aí, Matheus. Boa noite. Você falou que você treina bastante com computadores e faz toda essa análise e cálculo pelo computador, mas você ainda joga ou sente falta de jogar o xadrez puramente humano, assim, simples por diversão e prazer? Sim, com certeza. Na verdade, eu, por exemplo, eu não jogo com computador, né? Porque isso, para começar, que meu ego sai muito abalado depois disso, eu não consigo jogar depois. E eu acho algo totalmente desinteressante. Na verdade, os jogadores de xadrez não fazem isso, né? Muita gente acha que o trabalho do jogador profissional, claro que não vocês agora já sabem como que funciona, mas muita gente imagina que é você ficar lá jogando com o computador. Isso é algo que nenhum jogador profissional de xadrez faz. Porque nenhum jogador vai ganhar no computador e é só algo totalmente irrelevante pra gente, né? A gente tem que estudar outras coisas. Para jogar mesmo, eu continuo gostando de entrar nesses mesmos sites que eu entrava quando eu tinha 16, 17 anos, e de jogar partidas de 1 minuto para cada 3 minutos, depois de dar um soco na parede, depois de perder por tempo, ou de cair a conexão. Às vezes as coisas eu continuo fazendo, né? Para mim, a única graça do xadrez é jogar contra o ser humano. O que eu fiz, por exemplo, no torneio de correspondência, foi mais uma experiência científica. Eu queria saber como que funcionava isso daí, até que ponto ia essa relação homem-máquina para descobrir a melhor jogada. Mas, como vocês viram, algo que não me deu tanto prazer, tanto que eu abandonei esse tipo de competição. Matheus, sobre mais aqui? Opa, tá. Agora o Matheus está na fila, vou passar para ele também. Senão vai ficar esperando muito.
Boa noite, Rafael. Eu queria saber, no sentido agora do jogo, né? Como é que você vê se causa alguma perda nas características humanas, sentido de agressividade, paciência, essa interação com o computador? Porque você tem que ficar escolhendo muitas variantes e isso acaba... Você tem que fugir um pouco do seu estilo de jogo, às vezes, para pegar algum adversário. Como é que você vê isso? Você tem que... enfim, você continua tendo que adaptar o jogo para o seu tipo de estilo. E o que eu noto, para começar, sobre essa questão dessa relação com o computador. O computador tem um defeito até hoje, tá? E um defeito muito específico, que por sinal ele possibilitou que eu ganhasse 2 partidas nesse campeonato de correspondência por conta desse defeito. E esse defeito do computador, um pouco relacionado com a sua pergunta, ele passa para muitos jogadores que só fazem, e tem muito jogador que só faz o que o computador manda. O computador é como se fosse um deus. De fato, tinha esse computador que eu falei que era 50 vezes mais rápido que o meu. Quando eu treinava com um amigo meu argentino, ele apelidou o computador de Deus, né? Então, de vez em quando, em algumas posições, só que como Deus cobrava muito caro pela informação, a gente tinha que economizar um dinheiro e selecionar umas posições muito específicas para ele. Ele falava, não, bota lá, é como se fosse um oráculo, né? Ele vai te dar a luz. E alguns jogadores, eles acabam com essa fé desmedida no computador, eles cometem os mesmos erros. O computador tem um erro muito específico. Ele não sabe, ele não tem consciência do perigo a longo prazo. Tá? Então você começa um ataque, isso mesmo os computadores de hoje em dia, você começa um ataque nele, muitas vezes ele só vai perceber que o ataque que você está fazendo vai ganhar 10 jogadas na frente, mas aí depois você começa a voltar e já estava perdido desde o lance 1. Tá? Então eu ganhei uma partida exatamente assim, e essa foi a maior contribuição, na verdade, que a minha avaliação humana deu. Porque eu botei a posição, o meu adversário jogou na sequência, eu falei, não, aqui não é possível, de tudo que eu estudei xadrez até hoje, essa é uma posição de ataque que tem que funcionar. Entretanto, o computador dava vantagem para o meu adversário. Mas eu falo, não é possível, aqui não acredito, né? E aí eu comecei a analisar e avancei muito nas análises, até que um momento, a avaliação de repente, muda. E aí eu falo, não, então tem luz para esse ataque. Aí você começa a voltar e você vê que a posição já está perdida desde o início. Então aí também tem essa geração, na verdade se cria uma geração atualmente com algumas das forças do computador e alguns dos defeitos, tá? Então hoje em dia, por exemplo, tem muito jogador que joga de um jeito muito estranho, assim, pelo menos para mim, assim, meu xadrez, a minha versão mais clássica de xadrez, minha visão mais clássica. Entretanto, quando você bota uma posição de cálculo, o menino não erra, às vezes até menino novo, né? Então ele joga estranho, mas quando tem que calcular ele não erra. Aí você já vê que é um jogador que está acostumado a treinar o computador o tempo todo, né? Mas, enfim, mesmo com o computador, você ainda pode adaptar ele para jogar no seu estilo, né? Você tem que, na verdade, guiar um pouco o computador até hoje. Você precisa fazer isso. Aqui atrás. O que foi, velho? Você que quer fazer? Faz tempo já? Você? É a tua vez, então. Oi, Rafael, boa noite. Por conta do xadrez, você já teve a oportunidade de conhecer muitos lugares e poder vivenciar a cultura de xadrez de todos esses lugares. Tem algum assim que te chama a atenção pelo modo como é feita a divulgação do xadrez, ou o aprendizado, a iniciação do xadrez para os mais novos, para gerar esses grandes mestres tão cada vez mais jovens? Olha, de cultura assim, xadrística, que você percebe que tem uma coisa absurda que você nunca viu, é em Moscou, realmente, né? Na Rússia. Todo mundo sabe jogar xadrez, é uma coisa diferente. Mas se for falar de outros lugares, talvez mais exóticos, quando eu estive na Eslovênia, teve uma Olimpíada em Bled, em 2002, e na verdade essa é uma cultura herdada de todos esses países da ex-Iugoslávia. Todas as pessoas jogam xadrez lá, tá? Assim, pessoa que não joga xadrez é quase como, para eles, não sei, uma pessoa que não sabe ler e escrever. Porque assim, todo mundo, é inacreditável, né? Todo mundo joga xadrez. Então todo mundo é capaz de te dar um pitaco, mesmo sem... As pessoas acompanham os torneios e te perguntam, às vezes você chega no hotel, a pessoa pergunta, a pessoa do hotel, legal, e aí como é que foi? Eu vi a sua partida, estava passando aqui, por que você não jogou tal lance, né? E o Milos conta muito isso quando ele jogou no Internacional, também na ex-Iugoslávia, em 86,
que aí teve um dia que ele perdeu uma partida, que ele chegou muito bravo, e aí as partidas eram transmitidas num programa de televisão ao vivo, tá? Ele chegou muito chateado, pediu a chave pro recepcionista do hotel, aí o cara olhou para ele e falou: Milos, eu vi sua partida, por que você não jogou tal lance? Que capivarada, hein? Aí ele ficou muito bravo e foi pro bar, mas é uma coisa incrível. Nesses países, especialmente, bom, países da ex-União Soviética, ex-Yugoslávia, esse bloco aí, dessa região, é uma coisa assim impressionante. Mas se a gente, só complementando, a gente não precisa ir muito longe, tá? Porque no Brasil, especificamente, infelizmente, nós estamos muito atrasados. Mas se a gente for aqui na Argentina, eles já têm uma cultura enxadrística muito superior à nossa, não tem nem comparação. O número de pessoas que sabem jogar em relação à população é muito superior, e sem falar que a Argentina já hospedou matches de campeonato mundial em 1927, justo esse match entre Capablanca e Alekhine, depois match de candidatos entre Fischer e Petrosyan, em 1971, depois Olimpíada de Xadrez, em 1978, enfim, eles têm uma história de xadrez muito mais rica que a nossa, né? Mas a gente tem um longo caminho a percorrer, mas as coisas estão começando a mudar. Boa noite. Eu tenho duas curiosidades, na verdade. A primeira delas é com relação ao incentivo do governo. Se tem algum incentivo do governo, até para suas viagens, quando você participa de torneios, alguma coisa assim, tem algum incentivo? Olha, para você ter uma ideia, para disputar a Copa do Mundo no ano passado, eu não tive ajuda em um tostão furado para viajar para a Noruega, tá? Então, metade do prêmio que eu ganhei lá ficou só de despesa de viagem. Tá? Então é uma coisa inacreditável. Só já que eu comecei a reclamar, vou reclamar só mais uma coisa. Que, por exemplo, se vocês, sinceramente, se perguntar para vocês que imagem vocês têm do Maranhão, tá? Vocês vão se lembrar o quê? Não precisa ser politicamente correto. Família Sarney, bandidagem, corrupção, pedrinhas, decapitação e por aí vai, né? Então, ninguém sabe que no Maranhão, por exemplo, também ligado a índices baixíssimos de educação, e ninguém sabe, nem no Maranhão mesmo, que nós temos o campeão brasileiro de xadrez, nascido lá e que mora lá, por exemplo, tá? Então, isso para vocês terem, claro, no Brasil a gente tem pouco apoio, mas que me deixa assim revoltado é que eu moro num local que é conhecido só pelas coisas ruins, né? E ninguém se interessa em ajudar para modificar um pouco isso, né? Enfim. A segunda curiosidade é a participação feminina. Não vi nem mães de campeões ali, nem mulheres participando. É normal isso? Não tem mulheres participando desses torneios? Não, então Não, tem poucas, na verdade, né? Mas já complementando, naquela lista de grandes mestres mais jovens da história, se eu for um pouco antes, eu falei para vocês que tinha o Bob Fischer com 15 anos. Quem quebrou o recorde do Bob Fischer foi a Judith Polgar, em 1991, salvo engano, quebrou o recorde também com 15 anos, mas mais jovem, alguns meses mais jovem. Então, uma menina quebrou o recorde do Fischer, né? Mas ela ainda é algo assim, fora da curva, digamos. Não existe realmente uma grande popularização no xadrez feminino ainda, né? Aqui no Sul, eu vejo um pouco mais. Eu acho que tem muita menina que joga aqui, comparado com o resto do Brasil. Mas ainda a gente, mesmo no mundo, você vai ver em alguns países é muito popular o xadrez, né? China, para xadrez entre as mulheres, né? China e Geórgia, esses países, mas ainda também estão muito atrás dos humanos, ou dos homens. Uma coisa só que o presidente da Federação Internacional atualmente ele está fazendo, que é algo louvável dentro das muitas coisas ruins que ele faz, é que ele promove torneios especificamente da mesma maneira que tem o Grand Prix masculino, que é um torneio onde os melhores jogadores do mundo jogam por uma premiação alta, também tem o Grand Prix feminino. São jogadores que elas não conseguiriam jogar xadrez profissionalmente, porque, por exemplo, são jogadores que têm um ranking, estariam entre, não sei,
muito abaixo dos 100 do mundo. Entretanto, elas ganham uma premiação muito alta jogando entre o torneio feminino. Isso é uma atitude louvável para despertar um pouco mais aí o interesse das mulheres, né? Mais pergunta aqui. Só um pouquinho, eu estou vendo que alguns estão saindo, eu gostaria de destacar uma coisa muito importante também, um agradecimento que a gente tem que dar. Nós contamos com o apoio de empresas e boa parte dos brindes que nós temos ali para entregar, inclusive, são de empresas, né? E tem coisa boa, tem pendrive, tem uns negócios interessantes. Uma das empresas é a Bell, notebook de alto desempenho, inclusive bem conectado com uma palestra. Nós temos também a empresa de comunicação visual Simoart. Sabe, agora o coordenador do Next tem até um cartão, consegui finalmente, né? A Simoart fez para nós, está fazendo um trabalho interessante também. Temos aqui presente o Israel Carvalho, que é fotógrafo profissional da empresa Priscila Carvalho Fotografia. Está fazendo um trabalho de apoio ao Next, em cortesia. Inclusive vai montar um mini estúdio no final. Quem quiser tirar foto com o Rafael pode tirar tranquilamente, ele vai passar as fotos para mim e eu estou indo disponibilizo para vocês depois, a custo zero. Então, realmente muito importante esse tipo de apoio. Tá? Então, é só para destacar isso que é fundamental. Bom, boa noite. Eu queria saber mais sobre as suas dificuldades assim, em se dedicar ao xadrez mesmo, porque desde pequeno você tinha que viajar, essas coisas. E como ficou assim, questão de escolaridade, as dificuldades mesmo, mais pessoal. Quando eu comecei a jogar, felizmente eu tive muito apoio, tanto dos meus pais, que perceberam que eu gostava muito de jogar xadrez, quanto pelas instituições onde eu estudei, né? Então, por exemplo, eu não tinha problemas de falta, nada disso. O que, claro, durante grande parte da minha vida letiva, eu passei no máximo metade das aulas presentes, né? Então, quando eu estudava, não sei como chama agora, mas sexta, sétima, oitava série, pelo menos no Maranhão, assim, científico, eu quase não ia na aula, então eu ia muito pouco, eu viajava muito para os torneios e eu tinha colaboração deles de que, enfim, eu não me reprovava por faltas, depois eu tentava estudar e tirar o tempo perdido. Felizmente eu não tinha dificuldades para passar nas provas, pelo menos. De aprendizado já não sei, mas para passar nas provas pelo menos eu conseguia. E aí depois eu comecei a fazer faculdade, e aí eu fiz 8 semestres da faculdade de Direito, só que aí eu fiz assim, eu fiz um tempo, aí veio muita competição, não dava para continuar, e já na minha faculdade já não era mais tão fácil de convencer os professores a me aliviar das faltas, e aí já era mais difícil. Aí parei uma vez, aí voltei numa outra instituição, continuei, aí fui até o 8º semestre, só que aí também muita competição e eu estava indo muito bem no que eu queria fazer mesmo, que era questão do xadrez, aí eu falei, tá muito difícil, eu tenho que aproveitar o máximo, eu estou chegando no máximo que eu posso, onde eu posso ir e vou abandonar por enquanto, né? Então não sei se essa é uma escolha definitiva, mas acredito que minha vida vai ser mesmo só no xadrez. Destacar que o Rafael, ele tem a academia Rafael Leitão, que é um verdadeiro empreendedor, está fazendo um sucesso nacional. Ele desenvolve videocursos, videoaulas, palestras online, muito interessantes. Gente, é o seguinte, primeiro uma comunicação, amanhã o Rafael vai fazer uma simultânea aqui na UDESC, né, no Next, ali no espaço do Next, você já conhece, né, no mezanino do Centro de Convivência. Vai enfrentar ali mais de 20 jogadores e, segundo a concepção dele, fortes jogadores. Então, vai dar um jogo bonito. Só complementando, já tenho a lista dos jogadores, eu trouxe meu computador aí. Hoje mesmo eu vou entrar no Chess Base e vou fazer uma preparação especial, porque eu vi que o nível da simultânea vai estar muito alto. Interessante. Então, amanhã a gente tem a simultânea. Gente, vai ser muito legal. A partir das 4 da tarde, como inclusive os jogos serão duros, né? É bem possível que se estenda até para umas 3 horas ou mais. Então, mesmo que vocês não tiverem condição de chegar às 4 para assistir,
Pode chegar um pouco mais tarde, o evento vai estar acontecendo, um verdadeiro espetáculo. Outra coisa importante para mais o pessoal que quer praticar um xadrez também, neste sábado o Next vai promover um torneio de xadrez rápido, também lá no espaço, no mesmo local da simultânea. É aberto à comunidade, gratuito, como todas as atividades nossas, né? E agora, oi? Ao horário do torneio, obrigado, de tarde, no sábado, 1h30 da tarde, inscrição no local, né? Vou usar um computador para fazer as inscrições e fazer o encarceramento também. Gente, tem mais uma pergunta lá no final, daí eu vou encerrar as perguntas e eu quero colocar o seguinte. Saindo daqui, nós vamos jantar, fazer no Capitão Space, que é uma outra empresa que nos está apoiando, né? Então a gente convida todos que quiserem, a gente vai lá no Capitão Space, batataria e pizzaria, fica lá na Max Colim. Local bem interessante, promove cultura e arte em Joinville também. E convite a todo mundo. Né? A gente não pode se estender, inclusive, muito, porque nós temos um horário lá para. Porque senão, né, tem horário para fechar também. Então, eu vou fechar com a pergunta lá no fundo. E aí eu vou pedir para as pessoas que fizeram pergunta permanecer, que a gente vai fazer uma distribuição de brindes aí. Vamos fazer uma simultânea com o Rafael aqui. Quem conseguir ganhar dele, aí pode ganhar um brinde. Eu bem dele. Mas em nenhum momento disse que tem que ser honesto, né? Quando tu começou a jogar, aqui na hora. tu não tinha contato com o computador para ver as jogadas e coisa assim. Eu queria saber qual foi a tua... O que tu achou desse primeiro contato que teve com o computador nessa área? Hoje diz que tem vê o computador como uma coisa muito boa para o aprendizado do xadrez, né? Mas o teu primeiro contato, eu queria saber como foi tua primeira visão do computador nessa área. A primeira vez que eu entrei em contato com o computador, eu era muito reticente em relação ao que o computador podia ensinar, né? E eu achava que, sinceramente, ele não podia me mostrar que lance eu ia jogar, né? E eu só fazia os lances da minha cabeça, quase não levava em consideração o que o computador falava. E muitos, na verdade, começaram assim, né? Hoje em dia, o pessoal já pensa diferente, porque quando ele aprende a jogar, ele já não está com os livrinhos, como eu fazia, né? Ele já está com o computador. Então, esse meu primeiro contato, ele foi demorado, na verdade, né? Eu não fazia... por exemplo, se eu fosse jogar um torneio e não tivesse computador e nada, eu não esquentava muito a cabeça, não. Hoje em dia, se um jogador de xadrez viaja e o computador dá um problema, ele compra outro, mas ele não fica no torneio sem computador. Então é mais ou menos isso. Mas foi uma relação que demorou um pouco, né? No começo, sinceramente, eu usava o computador. Eu me lembro, só... né, viajando um pouco, eu me lembro exatamente a primeira vez que meu pai comprou um computador lá para casa, era um desses AT 386 ou 486, sei lá, uma coisa assim, que a gente ficava eu e meu irmão, na verdade meu irmão hoje é formado em ciência da computação e levou adiante esse gosto, mas eu ficava lá tentando desenhar uma setinha na tela, ficava brincando, etc, mas nunca poderia imaginar que anos depois a minha atividade seria outra, seria totalmente dependente desse aparelho. No começo não acreditava nisso, não. Inclusive um famoso jogador de xadrez brasileiro, que eu não vou citar o nome, chegou a declarar, e ele é conhecido no meio ambiente traçado dele, porque todas as profecias que ele faz se realizam ao contrário. Uma das profecias dele, ele chegou a falar: eu nunca vou jogar a defesa Caro-Kann. Passou 10 anos, eu falei para ele, eu passo uma partida dele e está lá jogando a Caro-Kann, né? Eu falava, ok, mais uma profecia. E uma das coisas que ele falou do computador é que ele nunca levaria um computador para um torneio de xadrez, né? Que ele nunca... Hoje em dia, ele vai pro computador dele, acho que até se ele tiver que ir na esquina, se ele tiver que jogar uma simultânea aqui, isso que eu falei de brincadeira, ele vai fazer de verdade. Vai se preparar para jogar com todo mundo. Mas são os tempos. Vamos fazer aqui o encerramento. Alguma coisa? Então tá. Eu vou aqui entregar uns presentes para o Rafael. Primeiro, né?
Esse aqui é um desses também, né? Então, Rafael, temos aqui um kit da Abel, né, que tem alguns itens interessantes aqui dentro, tá? Um presente da Abel. Temos também a camisetas da Ciência da Computação, aqui disponível. E deixa eu mostrar aqui. Aqui um presentinho especial meu, que é a minha tese. Que a gente... Não, é o seguinte, ele vai estudar de hoje para amanhã, né? E ele vai ganhar que você pronta essa tese. Então aqui, ela justamente, vocês sabem, né? O tema também envolve o jogo de xadrez. Então, especial. Vou tirar uma foto. Obrigado. A cópia PDF dela está disponível na internet, vocês podem acessar. Como é que vocês descobrem? Google Cariston Pereira, que vai ser fácil, está lá. Top Hits, né? Best Seller, ou Best Given, sei lá. Tá bom, gente? Vamos uma salva de palmas, acho que todo mundo... Tá bom, gente? Eu vou chamar o pessoal que fez as perguntas. Os demais, muito obrigado. E se quiserem, Capitão Space, então, a gente vai estar lá depois. Não, né? Não. Capitão Space, cada um paga a sua conta, né? No caso do Rafael, a gente acertou, mas de vocês, cada um para si. Tá bom? Ah, vamos lá. Cadê a galera das perguntas? Aqui, ó. Pro Matheus também, né? Aqui, Matheus.